Eu chegava cedo no CT e podia entrevistar o repórter, o jogador, quando ele saía do carro, né? A gente cercava o jogador na porta do carro, entrevistava, entrava no departamento médico. Depois do jogo a gente entrava dentro do vestiário. Era uma outra época, era muito mais romântica. Eu sinto saudade daquela época. Mas pouco organizada, né? Pouco organizada. E hoje o volume cresceu muito, né, Edmara? Naquela época, quem fazia a cobertura? Eu, você, Flávio Carvalho, um repórter de um jornal, uma ou duas emissoras de rádio, nós éramos 5 ou 6 pessoas. Hoje, qualquer treino no Cruzeiro, você tem 12 repórteres aqui dentro. Então, cresceu muito. E para isso foi necessário que se criasse um conjunto de normas para que você pudesse criar uma situação de atendimento para a imprensa. E os antigos não aceitam, né? A gente ainda encontra muita resistência, principalmente com os mais antigos. Nós vivemos recentemente uma situação muito interessante aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro adotou, uma norma nossa, quando nós temos 2 treinos no mesmo dia, falam 2 jogadores pela manhã e 2 jogadores à tarde. Quando tem apenas um treino, falam 3 jogadores. Há pouco tempo, o pessoal que estava dentro da sala fez uma reunião, os repórteres, e me chamaram e disseram: Guilherme, a gente queria diminuir. 3 está demais, a gente queria que fosse só 2 jogadores no dia que tiver um treino só. Eu falei, para mim é até mais cômodo, né? É mais fácil. E gerou uma reação por parte de apenas um profissional que se irritou e achou que estava sendo prejudicado, que aquele movimento era contra ele, né? Eu falei, olha, então vocês é que vão se entender. O Cruzeiro está aqui para atender a imprensa e não para ficar colocando regras para vocês. Se vocês entendem que apenas 2 jogadores é mais do que suficiente, nós podemos reduzir para 2. Agora, eu não posso prejudicar a ninguém. Se vocês têm um companheiro que precisa de 3, quando eu falo no nosso tempo, né, Edmara, quando eu estava... Tanto tempo assim também. Na época que a gente dividia as entrevistas, né, eu chegava na Toca da Raposa e entrevistava 4, 5 jogadores por treino, né? Por treino. Então hoje a gente vive uma outra realidade. Então eu acho que a relação ela está melhorando, mas a gente ainda encontra alguma resistência. O que mais tem me incomodado hoje não é nem a relação, o sensacionalismo que para mim está exagerado na cobertura da imprensa, né? A manchete espetacular que todo mundo quer ter, né? Isso às vezes me incomoda. Quando você ouve a manchete num programa, você abre uma internet, você se assusta. E quando você vai ler o conteúdo, vai ouvir, você vê que aquilo não se sustenta. Mas aquilo pode trazer um prejuízo muito grande, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu recente aqui no Cruzeiro. Eu estava ouvindo um determinado programa, aí o apresentador falou assim, estou recebendo aqui no meu Twitter uma mensagem de um torcedor do Cruzeiro, que está indicando o Louco Abreu. E aí ele se virou para o repórter e perguntou, o que você acha? O Louco Abreu cairia bem no Cruzeiro? Aí o repórter respondeu, seria uma grande contratação, um jogador que o Cruzeiro está procurando, um atacante no estilo que o Cuca tem pedido. Edmara, poucas horas depois, aquela pergunta do torcedor, ou a sugestão do torcedor, virou matéria no Brasil inteiro, ao ponto de entrevistarem o presidente do Botafogo para perguntar se ele iria liberar o Louco Abreu para o Cruzeiro. E aí ele respondeu, aborrecido, magoado, mal-humorado, ele respondeu, se o Cruzeiro me liberar o Montijo, eu libero o Louco Abreu. Então, o que era um simples comentário de um torcedor virou uma verdade em poucas horas. Isso tem me incomodado muito na imprensa. E acabou gerando problema para 2 clubes, né? No caso, o Cruzeiro e o presidente do Botafogo, que teve que responder ainda, queria um Montijo. Quer dizer, você sabe que quem me acompanha sabe disso, eu falo no programa direto, essa época, né, essa época que, enquanto os jogadores ainda não voltaram, né, enquanto você não tem esse dia a dia, essas especulações que começam a aparecer, nomes para todo lado, é preciso que o torcedor tenha a noção de que, nesse momento, é o momento dos empresários, dos procuradores, do marketing de cada um. Né? E que óbvio que o torcedor tem que saber discernir o que pode ser uma realidade do clube e o que pode não ser.
né? Porque depois ele vai cobrar do clube uma coisa que o clube não falou. Por isso que a gente adota dentro da linha editorial da Bandeirantes só comentar determinado nome quando o clube diz: temos realmente interesse, estamos negociando. E aí se comenta. Porque quando você fica especulando, fulano é bom para o Cruzeiro, esse resolve o problema. Como é que ele pode ser bom se ele nem foi confirmado da possibilidade? Então, é a esmo que você fica jogando situações. A gente entende a ansiedade do torcedor, mas eu acho que o clube também paga um preço muito alto quando ele não divulga nada, né? A imprensa coloca os nomes e aí depois ele tem que responder por aquilo que ele não ia contratar, né? Dimar, vou até aproveitar essa oportunidade, eu falo muito com os jornalistas e hoje eu vou falar para a torcida do Cruzeiro. Tem muito empresário que, para valorizar o jogador, ele planta notícia, né? O que a gente quer dizer com planta notícia? Ele liga para uma redação, informa a um determinado jornalista qualquer que o atleta dele está sendo pretendido pelo Clube A. Quando muitas vezes a intenção do procurador não é colocar o jogador no Clube A, ele quer colocar o jogador no Clube B. Ou ele está até já negociando com o Clube B. Então, para que a negociação ganhe força, para que ela evolua, para que o jogador dele seja valorizado, né, ele pega e joga essa notícia na imprensa. Então, vamos dar um exemplo prático de Minas Gerais, né? Temos aqui 2 times muito fortes, 2 clubes muito fortes. Tem um empresário que pode estar negociando com o Atlético um determinado jogador. E essa negociação ela está se arrastando. Não chega a um acordo, o clube não quer pagar o que o empresário está pedindo, aí de uma hora para outra sai na imprensa. O Cruzeiro está tentando contratar esse mesmo jogador. Então a diretoria do lado de lá se sente pressionada. E isso tem acontecido com muita frequência, o que é muito ruim para a gente. Eles aproveitam a rivalidade, né? Jogam isso para o torcedor e sabem que alguma faísca vai sair dessa história. Com certeza. Às vezes não é só por causa da rivalidade local. A gente tem as equipes que estão classificadas para a Libertadores, né? Nós temos lá os brasileiros, com chance do Corinthians ainda entrar, e todas essas equipes estão procurando se reforçar. Então pode ter um jogador que o Santos está interessado. É uma equipe muito forte. E eles têm medo, e o Santos lá tem medo que esse jogador venha para o Cruzeiro, né? Aí o empresário está com dificuldade de negociar lá, ele joga que o atleta está vindo para Minas Gerais. E imediatamente gera uma reação muito grande. O clube, por sua vez, por que ele trabalha em silêncio a negociação? Porque depois que a negociação vaza, que cria no torcedor uma expectativa muito grande, o procurador chega aqui e negocia diferente. Então já aconteceu no Cruzeiro, do Cruzeiro estar acertando a contratação de um determinado atleta numa base salarial. A partir do momento em que a notícia vazou e que a torcida passou a exigir essa contratação, o mesmo procurador voltou aqui e negociou em outros valores, né? Então o clube tenta sempre manter em sigilo e tenta ser o mais rápido possível, né? O ideal é que em 1, 2 reuniões, no máximo, você consiga concretizar essa contratação. Quando ela começa a se arrastar, geralmente a notícia acaba vazando, né? Uma negociação longa é difícil dela ser mantida em segredo. E aí o pior é que se utiliza do clube, da imprensa, do próprio torcedor, né? Quer dizer, todo mundo é usado na história. E é por isso que a gente diz o seguinte: a gente entende que do torcedor é paixão, né? Mas o futebol hoje é muito profissional, né? E profissional em todos os sentidos, até nessa influência que se exerce e que é um negócio, né? O torcedor ele age com a paixão, tanto que ele poucas vezes se lembra de determinadas situações, né? Alguns jogadores são falados em determinado ano, depois ele esquece, aí ele lembra lá na frente, aí não quer mais o cara, né? Porque é a paixão, e esse é o papel do torcedor, e eu acho que o torcedor tem que ser dessa forma. O profissionalismo, né, essa condução tem que ser nossa, né? Que fazemos do que é paixão para eles profissão, né? Que é, no nosso caso é profissão. Então eu acho que talvez seja essa a diferença, né? A gente tem profissionais na imprensa que são extremamente responsáveis, né? Pessoas que têm uma preocupação muito grande com a veracidade da informação, não se deixam levar pelo primeiro momento, né? Tem muito cuidado para não cometer uma precipitação, porque a partir do momento, eu acho que a coisa mais importante para um jornalista, Dimara, chama-se credibilidade. Se você não é uma pessoa que todos os dias passa uma informação precisa, correta, do tamanho ideal,
Com o tempo, o seu ouvinte, o seu telespectador, o seu internauta, seja lá o que for, ele vai passar a desconfiar de você, né? Poxa, essa moça falou uma coisa hoje, ontem, amanhã não se confirmou, daqui a uma semana ela vai lançar outra que também não vai se confirmar. Daqui a pouco, toda vez que eu começar a olhar o seu programa, eu vou falar, será que o que ela está falando realmente condiz com a verdade? Então, essa é uma preocupação que eu sempre tive na minha carreira inteira como jornalista, né? E hoje eu vejo muita correria, muita gente ansiosa, querendo dizer que foi a primeira a dar a informação, que é uma coisa que banalizou também, né? Ah, como a gente disse há um mês, há uma semana e tal, mas quem disse? Tem tanta gente dizendo que eu acho que o torcedor não consegue nem memorizar, né? De manhã eu ouço rádio, eu vejo televisão, eu leio o jornal, eu entro na internet, é tanta informação que você tem ao longo do dia, que quando um fato se confirma daqui a uma semana, 10 dias, eu fico em dúvida em lembrar qual foi a primeira pessoa que realmente me falou. Mas quando eu vejo um programa, eu leio um jornal e as notícias não se confirmam, aí aquilo ali me chama a atenção, né? Então acho que muito mais, deveria ser uma preocupação muito maior em ser o primeiro. Você deve ser preciso, você deve ser correto, deve ser exato. Tá vendo? Por isso que sempre a preocupação do Minas Esporte é com a boa informação, a informação que realmente é concreta, é viável, é possível, e por isso que a gente tem você aí nesses 30 anos acompanhando o Minas Esporte. A gente vai para o intervalo rapidinho, já já sequência. Minas Esporte, hoje esse programa especial falando da comunicação, do Cruzeiro, conversando com o Guilherme Mendes. Agora, Guilherme, vamos contar para o pessoal. Eles querem saber, bastidores, não é contratação não, eu quero saber do Cuca. Como é que é o relacionamento com o Cuca? O Cuca sem dúvida nenhuma, é bom que o pessoal tenha essa noção, tem um relacionamento ótimo com a imprensa, né? Super bem-humorado com a gente, sempre respondendo a tudo que a gente pergunta, e ele responde mesmo. Você perguntou, ele responde. É assim também no dia a dia, no cotidiano com vocês? Cada treinador tem uma característica diferente, né, Dimara? Você não tem dois treinadores que você possa trabalhar com eles e depois afirmar que eles são idênticos, né? Eu já trabalhei aqui no Cruzeiro com o Dorival Júnior, com o Adilson e agora com o Cuca. O Cuca, ele é muito natural, muito espontâneo, né? Então, esse Cuca que a imprensa está acostumada a vê-lo nas coletivas, muito transparente, objetivo, ele não faz restrição a nada, né? Ele não se furta a responder a nenhum questionamento da imprensa. É o Cuca do nosso dia a dia, né? É claro que às vezes tem os momentos em que ele está mais chateado. Nas entrevistas, às vezes, também ele está mais chateado. Chateado, já deu soco na mesa, né? Então, o Cuca da entrevista é um Cuca da vida do dia a dia do treinador, né? Então, assim, o que me chama muita atenção nele é o fato dele ser muito paciente e mesmo nos momentos em que a entrevista às vezes não está boa para o lado dele, ele não se recusa a responder a nada, né? A gente tem uma regra aqui no Cruzeiro, cada jornalista pode fazer no máximo 2 perguntas para o treinador durante a entrevista coletiva. E vira e mexe, alguém me pede para fazer uma 3ª ou 4ª pergunta, e o assunto às vezes não está bom para ele, né? Eu olho para a expressão dele, eu já sei se ele quer que continue ou não. Ele jamais me pediu para encerrar uma entrevista, né? E às vezes eu ainda até comento, você já fez 2 perguntas, ele fala, não, pode fazer a 3ª, eu quero responder. Então ele é um treinador que dá a cara para bater, né? O Cuca não se esconde, né? Tem uma personalidade forte, isso aí todo mundo já percebeu. O que ele pensa, ele fala, né? Então, quando ele se irritou com o Sandro Meirahit, que ele pediu para a CBF rasgar o voto dele, era exatamente o que ele estava sentindo, né? Toda a irritação que ele estava tendo naquele dia, ele colocou para fora, né? É um grande profissional, e eu tenho certeza que em breve o Cuca vai ganhar o título que todo mundo tanto cobra dele, né? Isso, às vezes eu olho para o Cuca durante algumas entrevistas especiais que a imprensa pede para vir conversar com ele, e invariavelmente eles entram nesse assunto, né? Ô Cuca, você já trabalhou em 19 clubes, mais título de expressão você